pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast Logística Fora da Caixa. E hoje, como sempre tem sido, né, mais uma entrevista de peso. Nosso convidado tem muito a ensinar, uma história bacana aqui para contar. Nos bastidores eu já fiquei bastante animado, então eu sei que o papo vai ser bacana aqui e a gente nem vai perceber a hora passar. Então fica ligado aí, Tailan, mais E aí, uma Helder, vez tudo aqui, certo? vamos Beleza? lá. Vamos lá, mais uma entrevista, né? A cada semana que a gente vai publicando, vai gerando conteúdo, nós vamos adquirindo mais experiência, conhecendo mais as histórias das pessoas, e isso, particularmente, para mim, está engrandecendo bastante, tá? Eu imagino que para você também. Para mim a parte bacana que tem sido, né, que quando a gente começou o projeto, eu comecei sozinho, mas eu fiz uma lista só de pessoas que eu conhecia, né? E agora está surgindo um monte de gente que eu não conheço. A gente às vezes tem muita conexão em comum no LinkedIn, mas são conexões que você acaba fazendo por fazer parte do teu universo, né? Mas não necessariamente que você conheça o profissional. E aí você tem a oportunidade de ouvir a história do profissional e aí parece que você fez uma amizade ali de imediato, né? Isso tem sido muito bacana. Bacana. Então, antes de apresentar o nosso convidado, eu vou fazer os nossos Sim. comentários iniciais, e aí eu volto contigo. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. A gente sempre fala esse bordão, porque não sabe a hora que você vai assistir, né, o nosso episódio. Mas, como eu disse agora no início, semanalmente o objetivo é postar algum conteúdo, postar alguma história que possa marcar você que está aí do outro lado, ensinar você, trazer uma experiência com a história do convidado, a história do profissional. E isso tem acontecido. Semanalmente, diariamente, as pessoas vêm, ouvi lá o podcast, não sabia que aquele cara já tinha trabalhado com ele, mas não sabia que ele tinha acontecido aquela história. Tu vê o quanto é bacana a gente conhecer a pessoa na essência. Então, esse é o principal objetivo aqui do canal. Mas para esse conteúdo chegar até você, é importante, obviamente, que você compartilhe esse conteúdo com os colegas, curta a nossa página, se inscreva no canal, porque o objetivo de se inscrever é que todas as vezes que ocorrer alguma publicação, uma nova conversa, você será notificado e você fica por dentro de todos os assuntos que a gente está gerando, construindo por aqui. A gente está nos principais redes sociais, né? O YouTube, o LinkedIn, o TikTok, o Instagram e agora também no Spotify. Então você, profissional, que normalmente está indo para casa, do trabalho, saindo ali indo no seu carro, toda quarta-feira a gente está postando 6 horas da tarde um conteúdo e você pode ficar por dentro. Então, Helder, apresenta o nosso convidado aí e vamos conhecer a história dele. Estamos recebendo hoje o Renato Teruel, gerente nacional de transporte da Frimeza. Renato, seja muito bem-vindo, né? A gente acha muito bacana quando você convida um profissional, principalmente o profissional que a gente não tem relação comercial, não tem, às vezes, nunca passamos pelos mesmos caminhos, né? Não se cruzamos no caminho, e a gente convida e tem um aceite. Isso significa que a gente está transmitindo um profissionalismo, uma confiança que a pessoa vem se abre para falar um pouquinho da vida particular, né? Seja bem-vindo aí ao estúdio, obrigado pela oportunidade de estar te conhecendo e que a gente possa bater um bom papo aqui. Sim, eu que agradeço aí o convite. Vamos tentar passar aqui nesse podcast aqui uma trajetória aí, mostrar para o pessoal que está chegando na logística, para aqueles que já estão, o que é, né? O que é a vida do profissional nesse segmento que hoje sofre tanto, né? Hoje fala nosso maior centro de custo, é o que mais sofre regulação, é o que mais é exigido no mercado e às vezes o menos visto, né? Exatamente. A gente começa, eu vou fazer uma pergunta nova que eu nunca fiz aqui. Quem é o Renato Teruel? Boa pergunta, vamos lá. Renato Teruel, bom, me apresentando, né, meu nome é Renato Teruel, hoje eu sou gerente nacional de transportes na Frimeza, sou osasquense, né, então eu sou natural daqui, né? Tá em casa, tô em casa, tá do lado, então, né? sou osasquense. Entendi o horário, então. E aí, bom, minha família, eu tenho uma família de descendência, eu falo assim, eu sempre brinco nas entrevistas, né, eu sou uma mistura de alagoano com espanhol, né? Então a família do meu pai é de Alagoas, né?
E a família da minha mãe, a descendência é de espanhol, né? São paranaenses, mas são descendentes de espanhol. Então a gente junta um pouquinho aí a teimosia do espanhol e a raça do alagoano, né? Então a gente brinca muito que na minha família, né? Família de espanhol, né? Para se colocar 16 espanhóis dentro do Fusquinha, era só falar que não cabia, né? São bastante teimosos, né? Então, não, vai caber, e cabia, né? E aprendi a trabalhar, meu pai, meus tios, né? Venho de uma família de comerciantes, né? Eu, Renato, voltando a falar do Renato, eu sou cristão, né? Sou casado, tenho uma filha de 30 anos, um menino de 20, né? Um menino de 20 anos, João Vitor, a Rafaela, né? Sou casado com a Sandra, uma esposa maravilhosa, né? Se eu não falar do meu genro, ele vai ficar bravo, né? Que é o Rafael, um cara fantástico também. Agora é da família, Agora é né? da família, né? A Então, um família tá abraço, Rafael, para aumentando. não ficar com ciúme, né? E assim, eu venho numa trajetória aí, comecei pequena na logística e graças a Deus os caminhos foram se abrindo e a gente vai fazendo o que é certo, né? E a logística, por maior que ela pareça, né? Ela é um campo bastante fechado no sentido das pessoas se conhecem, né? Sim, Então, o que você faz de certo todo mundo vê, assim como o que você faz de errado repercute da exato. mesma maneira dentro da logística. Boa analogia. Uhum. Você hoje como um gerente nacional, né? O impacto do cargo, acho que independente da empresa, a responsabilidade ela é gigantesca. Sim. Mas tu não nasceu gerente, Não. né? E às vezes a galera mais nova olha tu na mesa e fala, como que esse cara tá aqui? Né? Principalmente num momento de discordância, um momento de cobrança, gera esse atrito e o cara deve se perguntar, né? Como que você chegou até essa posição, né? Você não nasceu gerente, como que Não, foi essa construção da sua carreira? exatamente. Como você me perguntou, né, que é o Renato, né? Hoje eu estou como gerente Sim, nacional, né, mas eu nunca estive aqui nessa cadeira, né? Uma cadeira que muito me orgulha a minha família, né? Orgulha meus filhos, orgulha minha esposa, enfim, é uma cadeira que traz um peso. Mas eu comecei pequeno, né? E como eu disse, eu venho de família de comerciantes, então meu pai foi dono de padaria, meus tios eram donos de supermercados, então eu sempre trabalhei no comércio. Mas eu sempre fui muito para frente no que eu gostava, eu sempre queria o que era meu, eu sempre gostava de fazer, andar na frente das situações. E como todo comércio, né, altos e baixos, eu resolvi montar o meu comércio. E aí, como todo comerciante, como todo grande empresário, né, você tem os seus revés, né, no Brasil, né? Não é sim. fácil ser empreendedor aqui. E aí, em algum momento, eu tive meu revés e um amigo me procurou, falou: "Pô, Renato, não posso continuar vendo você nessa situação. Então faz assim, cara, vem trabalhar comigo e retoma a tua vida, né?" E aí eu fui trabalhar numa empresa de motoboy, Motoboy. né? Isso com quantos anos? Eu devia estar com 30 anos, 30 anos. basicamente. Mas o negócio era um negócio também no ramo ali da Não, família? não, nada a ver. Tinha nada a ver. Aí eu saí totalmente do ramo de comércio e fui para uma empresa de motoboy. Cheguei lá, não sabia ligar o computador. Não sabia ligar um computador, né? Tudo bem que hoje nós temos facilidade de ligar o computador. Naquela época era um pouquinho mais difícil também, né? Mas não sabia fazer nada. E eu fui aprendendo aquilo. Em algum momento, uma pessoa virou para mim e falou assim: "Pô, Renato, isso aqui não é para você. A maneira que você trabalha, a maneira que você conduz, né?" Porque eu conduzia aquilo como se fosse meu. Primeiro, porque era um amigo, e segundo, porque era o meu perfil, né? Eu conduzia aquilo como se fosse minha empresa, né? Visto que eu vinha de família de comerciantes, o meu pai tinha Sim. os empreendimentos dele, meus tios, enfim, sempre trabalhei ali. E aí fui apresentado para uma empresa que não existe mais, se chamava Delta Records, né? É uma empresa de logística ali em Alphaville. E eu comecei a trabalhar ali também como vendedor de serviços especiais, né? Que era vendedor de serviços sensíveis, né? Tinha até umas piadinhas no setor, falava, já entramos no setor dos sensíveis, né? Então, o que eram os serviços sensíveis? Era serviço de içamento, serviço de remoção de equipamentos pesados, de desmobilização, de transporte de caixas eletrônicos, né? Era uma empresa que trabalhava muito forte com Itaú.
Então, toda aquela questão dos caixas eletrônicos antigos, então nós fazíamos desmobilização de agência e tudo mais. E eu entrei para vender aquele tipo de serviço. Com 3 meses que eu estava lá tentando vender aquilo, eu voltei na pessoa que me contratou e falei, me manda embora, né? Me manda embora porque eu não sou vendedor. Eu não sei vender isso. Primeiro que eu não conheço o serviço e segundo que não é. Eu preciso muito, eu estou numa situação bastante complicada e eu preciso desse serviço, mas eu estou aqui enrolando, né? Eu não sei vender. Aí ele falou assim, pela tua honestidade, vou fazer o seguinte, não vou te demitir, mas vou te colocar na operação. E aí você entende a operação, entende como que é, e depois você volta aqui como vendedor, beleza? Falei, tá bom. Aí eu fui para a operação, foi onde eu me apaixonei pela operação, ganhei gosto pela questão da logística e nunca mais voltei para nenhuma outra área que não fosse logística. E aí minha carreira foi começando, né? Da empresa de motoboy, comecei a trabalhar como vendedor no operador logístico, depois fui para operação de serviços especiais, e nisso eu fui me tornando um especialista em serviços especiais. Então eu trabalhei muito tempo, trabalhei basicamente 13 ou 14 anos diretamente com isso, né? Então, trabalhei muito próximo à Ericsson do Brasil, a Huawei, aos operadores da época, que era Panalpina, né? Os grandes operadores que faziam aquele serviço de telecom, né? Então, eu peguei muita especialidade nisso, de içamentos, serviços especiais. Então, realizei na minha carreira, eu acredito aí que mais de 1.000 içamentos em todo o Brasil, né? Então, eu me especializei Diferente. na questão de içamento com guindaste, com gruas, com Munk, e aquilo foi o meu nascedouro ali na logística, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E sobre o içamento, isso eu tenho uma dúvida, né? Porque tu tem perfis desde um material mais leve e um mais pesado, né? Uhum. Como que era, quais eram as características, os desafios desse tipo de trabalho, assim, para quem está executando? Então, o serviço especial ele já nascia numa diferenciação que é a vistoria prévia, né? Então, você nunca entrava num serviço de içamento sem saber o que você ia fazer. Então, o primeiro passo do serviço de içamento era a vistoria. Então, quando um cliente nos contratava, o primeiro passo é a vistoria técnica. Então, nós íamos lá e identificávamos as características do local, os locais que nós poderíamos fazer aquele içamento, né? Na época nós chamávamos de transporte vertical, e a partir dali a gente definia de que maneira nós íamos fazer aquele içamento, por grua, por Munk, por guindaste, e aí vinha toda a especificação tinha técnica. possibilidade de recusa, então. Sim. Então, na prática, se vendia a consultoria do serviço. O primeiro passo era a consultoria, Sim, que era legal. a vistoria técnica, né? Uhum. Então, e aí eu tinha que identificar se nós tínhamos que, por exemplo, interditar a via, desligar a rede elétrica, né, desligar a rede de água, entender se o piso, se o solo suportaria o guindaste, né? Porque você imagina, eu vou fazer um içamento na Avenida Paulista. Dependendo de onde eu colocar a patola do guindaste ali, eu afundo toda a calçada, eu afundo toda aquela tubulação. Tem Muita variável, Tem então. muita variável. Tem então, tudo isso. Dependendo do local, rede elétrica tinha que desligar. Como é que desliga isso? Então, tinha todo um processo Sim. de ir atrás da companhia, marcar a data, o dia certo, o horário certo, para executar o serviço. E 13 anos nessa área. Fiquei 13 anos. 13 anos. Então, 13 anos. tu vai falar ainda, né, dando um Uhum. spoiler da carreira dele, mas eu acho que então a consultoria ela vem porque Vem. esse feeling aí de perceber as coisas Sim. brotou. Na verdade, assim, a consultoria nasceu de uma solicitação de um grande amigo que eu tinha na época, ele é falecido já, e na época ele era pastor na igreja que eu congregava, né? E ele me chamou e falou assim, você entende de logística? Eu falei, cara, eu conheço, né? Depende qual que é qual que é a atividade, né? Não, porque nós estamos fazendo, eu tenho uma consultoria de strategic sourcing, nós trabalhamos diretamente aí com redução de custos, e me deram logística para fazer, mas eu não tenho essa habilidade aí nesse segmento. Isso você estava na empresa de içamento. Essa empresa de içamento, eu fui fazendo pontes, né? Como a vida do logístico, né? Então, como eu fui me especializando naquilo, eu não acompanhava a empresa, eu acompanhava os projetos de telecom. Então, Sim. por exemplo, a Ericsson, que era a detentora das estações repetidoras de sinal,
das grandes companhias de telefone. Dependendo de onde estava o projeto, era para onde eu ia. Então, o projeto migrou para Porto Alegre. Então, as empresas de Porto Alegre me ligavam e eu comecei a fazer as pontes dentro desse cenário. Então, eu acompanhava o projeto dos clientes. Então, eu estava nas transportadoras ou nos operadores, mas eu acompanhava o projeto, porque ele acabava ali, né? Então, eu tinha esse desafio. Eu tinha que me movimentar junto com o projeto, porque a empresa perdia, acabava o projeto e encerrava. 1, 2 anos ele encerrava, e aí esperava uma nova fase, né? Então, eu vivi lá o GSM, que era o 2G, o 3G, né? Saí já na implantação, comecinho do 4G, então, assim, eu vivi essa transição do sinal de internet, né? Só cortando rapidinho para a gente fazer um parênteses, como que é legal, né? Porque na tecnologia a gente acompanha essa evolução dos rastreadores, rastreadores e as mudanças os impactos que isso gera numa parte comercial, numa parte de tecnologia. E aqui, ouvindo a tua história, a transição desse sinal, e tanto que se você voltar na época lá, nós tínhamos empresas que eram gigantes e que não acreditaram, né, nessa evolução. Sim. E se mantiveram lá no sinal GSM e morreram. Se perderam, né? Morreram. E eram empresas gigantescas na época. E esse licenciamento que tu fala dessas empresas de telecom, eram as herbes, as antenas? Ou... Então, nós tínhamos os dois tipos de serviços, né? Que eram, nós chamávamos dos serviços de rooftop, que eram em prédios, né? Então, todas essas parafernálias que vocês veem em cima de prédio, de antena, aqueles containers lá, nós tínhamos que colocar aquilo lá em cima. E como é torre, né? Você olha a torre, tá andando na estrada, olha a montanha lá, uma torre, e a gente tinha que levar isso aí, os equipamentos lá. Eu até hoje, eu passo, às vezes, vindo aí a gente subindo Quem que colocou isso ali? Como que chegaram alguém tinha que chegar, né? E aí você tinha que dimensionar todo esse trabalho, né? Pô, como é que eu chego no alto de uma montanha? Trator de 4x4, puxando no T4, né, que é um equipamento que é uma catraca com cabo de aço, que isso foi uma das coisas que eu tinha que vender e eu não sabia na época, né? Como que eu faço? Então, quantas pessoas eu levo para fazer esse serviço? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, lógico, essas herbes, né, as estações repetidoras, hoje elas devem pesar, sei lá, 100 quilos. Na época elas pesavam 1 tonelada. Cara, então podemos dizer que o que você vive hoje é o paraíso. Sim. E assim, o telecom é um dos segmentos, eu posso dizer, dentro da logística, bem agressivo, um dos mais agressivos, porque você tem janelas de atendimento. Então, assim, todos os meus carros saíam, então eu recebi uma solicitação de coleta do material, eu tinha horário para coletar, e eu tinha um horário para entregar no outro dia, e eu não conseguia otimizar isso. E se eu atrasasse na entrega, eu tinha que pagar a hora do técnico, e se ele fosse para outro serviço, eu pagava a diária dele, e se tivesse multa, eu pagava a multa da Embratel, por exemplo. Mas é legal, muito, a gente aprende muito, porque assim, ó, fazendo essa paralelo daquilo que a gente viu de um lado e o que você fazia do outro, você pegar no exército, comunicações no exército, né? A gente ia para o acampamento, enquanto o pelotão estava fazendo uma atividade e tal, você via todo um grupo correndo ali, era comunicações, era o pessoal preparando todo o ambiente. Você assiste filmes, né? No meio da guerra lá, tá o cara com o fio, com o rádio, para fazer que tudo... de fato, é bem interessante quando tu fala que é um mundo agressivo. É um mundo bem agressivo. Que né? não é percebido. Não é percebido. Então, você pensa, existe um contrato de milhões rodando ali, onde eu tenho que performar. Né? E eu sou um terceiro, às vezes um quarteirizado no negócio. E eu tenho que performar. Então, você imagina você performar para 2 na cadeia, né? É muito complicado. Aí a gente acabei cortando, né? Como eu sempre faço isso, já recebi feedbacks que eu corto. Quando tu falou ali da consultoria, né? Mas como que surgiu, né? Como que tu saiu aí disso, que a gente... Mas é interessante. É legal que a logística vai abrindo capilaridades, assim, você vai indo, né? Então, aí essa pessoa me chamou e eu fui visitar a empresa que ela estava fazendo consultoria. E isso você estava nessa... eu estava em uma transportadora, trabalhando, né, nesses projetos de telecom. Sim. E aí ele me chamou,
Aí cheguei lá, eu olhei aquilo, transporte fracionado. Eu faço içamento, né? Transporte fracionado. E agora, o que que eu faço, né? Mas, como todo bom logístico, né? Fala assim, né? O cara precisa de um pavão, eu só tenho um pombo. O que que nós faz? Compra tinta e pinta esse pombo aí, bicho. Não é? Simples assim. Quase engasguei aqui, né? Ué, tinha que fazer. Eu olhei aquilo e falei, cara, sabe fazer? Lógico que eu sei fazer. Lógico que eu sei Cara, fazer. isso é um perfil, né? As pessoas Sim, a gente ouve veem isso as de todo oportunidades. Quem que contou? O James, acho que foi. jeito. Ele veio em uma fila. Só Não. nego falando É, não. Aí Não. veio. Não. Aí chegou o, na vez dele. Sim, o quê? Não sabe falar inglês? Não sabia ele. Sim, vamos, né? não, é isso mesmo. Então, assim, e o presidente, o antigo presidente da Frimeza, o Walter, ele falava uma frase que é engraçado, e é pura verdade, né? As oportunidades são cavalo selado, né? Sim, E o que é um cavalo Exatamente. selado? Ele está passando na sua frente selado. Ou você monta, ou você deixa ele passar. Só que se ele passar, talvez você não consiga mais pegar ele, não vem outros né? também. Então, essas oportunidades que vão surgindo, você avalia e fala, pô, é minha essa oportunidade, e pula no cavalo selado, né? Sim. Então, eu, de certa forma, eu sempre fiz isso na minha vida, né? E essa frase que eu falei do pombo, um tio meu que sempre que me ensinou, né? Falou assim, cara, se vira, bicho, você tem um pombo, pinta ele e vende que nem um pavão. Depois você se vira com as funcionalidades do pavão, mas você tem que entrar com esse negócio aí. Essa é boa. Então, aí eu olhei tudo aquilo e... Aí benchmark, né? Você está no mercado, né? A gente fala muito de benchmark, mas vocês hoje, né? Mas é uma coisa antiga e sempre funcionou. E aí, dentro do benchmark que eu tinha, comecei a falar com as pessoas, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço e tal. E aí, rapidamente, eu peguei o jeito. E aí, a minha primeira consultoria foi num transporte fracionado, numa indústria automobilística, e deu super certo. E aí, eu ficava nessa transição. Eu fazia as consultorias de redução de custos, e geralmente, numa consultoria, né, você acaba identificando coisas que quem está ali vivendo o dia a dia já perdeu, né? Sim. Já perdeu. Não por incompetência, por falta de vontade ou por inabilidade, mas é aquela velha frase, né, que é jargão, né, tá dentro da caixa, né? Você tá ali, você já se acostumou com o seu dia a dia, já se acostumou com os seus processos, você não está na rua, você não está vivendo o dia a dia, né, fora da empresa. E você que está na consultoria, você está vivendo vários cenários ali, você está vendo várias coisas fora e você consegue implementar algumas ações que quem está lá dentro já não consegue mais. Eu costumo dizer que o consultor ele flutua, né? Ele Flutua, exatamente. navega flutuando por diversos. Ah, e assim, vamos lá, um consultor nada mais faz do que falar para você fazer o que você sabia que tinha que fazer. Exatamente. Não é? E por Exatamente. tempo, né? Pelo teu processo engessado, pela falta de oportunidade de você conseguir mudar aquilo dentro da empresa, você fica preso naquilo. E aquela velha história está funcionando, deixa aí. Sim. Está funcionando, deixa funcionando. E de uma certa forma, isso funciona na maioria das empresas, mas as oportunidades vão passando, né? E a consultoria vem, ela olha e ela identifica esses pontos e dá aquele apertão, né? Dá aquela viradinha de chave, né? Dá aquela esmagadinha ali para você se mexer, né? Sim. Então, nos processos de consultoria, a gente fazia algumas coisas que eram habituais e eram normais, mas ninguém estava vendo, e outras que realmente a gente trazia do mercado para implementar e ninguém tinha visto. Mas o mercado já conhecia aquilo de muito tempo. E ao final dessas consultorias, geralmente a gente acabava ficando, alguém do time acabava ficando nessa empresa. E eu acabava ficando em algumas empresas. Então eu falo assim, eu comecei na empresa de motoboy, fui viver o mundo de operadores logísticos, fui viver o lado de transportadores, porque eu também fui contratado por grandes transportadoras, vivi o lado da consultoria e vivi o lado da indústria, né? Então eu falo assim, no meu currículo de logística, eu conheço a espinha dorsal da logística, né? Sim. Que na verdade é espinha dorsal é o que interessa, né? O resto a gente vai encaixando ali. Hoje em dia a gente, é óbvio, temos operações logísticas extremamente complicadas, né? E eu posso falar que tem operação logística que eu não vou me meter, porque ali não dá para vender o pombo, né? Sim. Tu usou um jargão aí que eu costumo falar também. Quando a gente trabalha com sistema, É, com implantações, né, esse processo,
a logística é uma espinha dorsal, ela é a principal. Uhum. E aí o que você tem são vertentes que você precisa tratar de forma particular, né? E eu acho que o profissional que entende que qualquer empresa ela tem essa espinha dorsal, você achou o ponto principal, o resto de fato parece que fica fácil, né? E aí dentro da minha carreira de logística, assim, o que foi mais difícil para mim foi sair da operação, né? Porque eu gostava muito da operação, né? Então, para eu sair da cadeira da operação e vir para a cadeira da gerência ou da supervisão foi bastante complicado para mim, né? Porque eu sempre fui um cara mão na massa. Então, eu sempre estava na frente. Se tem que descarregar a carreta e faltou 3, eu vou lá e vou pegar e vamos fazer e vamos acontecer. Se tinha que fazer o içamento, faltou alguém, eu ia lá, né? Mas Então, isso assim, eu acho que é um pouco do perfil comercial, empreendedor, sim, né? Que tu tá no dia a dia fazendo a coisa acontecer. A gente ouve muito do cara que não larga o osso, né? O cara tá ali, tem a possibilidade, sabe que às vezes o conhecimento que ele tem é muito mais importante na gestão, mas ele não larga o osso não da larga o osso. operação. E aí ele não sai da operação, né? Sim. E às vezes o cara se torna tão importante no que ele faz que ele perde também a chance de crescer, né? Sim. Porque se eu sou tão importante a ponto de eu sair daquilo que eu faço e aquilo parar de ser feito, ninguém vai me tirar dali. Eu vou continuar ali. Então, eu sou sei lá, eu sou um analista e eu faço determinado trabalho, mas aquilo aí só eu que sei fazer, eu não multiplico aquilo, não ensino ninguém, não mostro como que deve ser feito, mas é importante para a empresa. Eu vou morrer naquela posição. Por isso que se vende muito a importância de você ensinar, né, quem está do teu lado. Uhum. Tem muita gente que acaba tendo medo, se eu ensinar o Helder a fazer o que eu faço, então ele vai tomar o meu lugar e você mandar embora. Não, muito pelo contrário. Se você ensinar, você vai deixar uma pessoa capacitada para fazer o que você está fazendo e vai subir para novos cargos. Né? Mas assim como a gente falou dessa percepção de uma espinha dorsal, são as variáveis que cada setor tem, que cada atividade tem. E as pessoas não têm, às vezes, esse pensamento, né? Principalmente o cara de cabeça mais fechada. Ele chega, ele foca e ele não expande a visão para o restante e acaba impedindo isso. Exatamente. E assim, a logística hoje é o fazer, né? Eu falo, a logística hoje ela concretiza o sonho da empresa. Sim. Então a gente está lá para concretizar aquilo. E eu não vou falar, não é fácil, né? Às vezes a área comercial, que é o que impulsiona a empresa no sentido de venda, de faturamento, ela precisa que algumas coisas sejam feitas que quase beiram o impossível, né? E aí onde você entra no conflito com a equipe, né? Que a equipe fala, pô, mas a gente falou que não ia mais fazer isso. Eu falo, cara, mas dessa vez vai ter que fazer. Isso dessa vez. E aí a semana que vem você fala de novo, dessa vez vai ter que fazer. Então, assim, e a gente está ali para concretizar aquilo e a gente que está num escalão maior, a gente tem consciência disso e a gente precisa, de certa maneira, passar isso para o time, passar para a equipe, para que não seja gerado no seu time aquele sentimento de impotência, né? De, pô, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, geralmente, você tem que saber ter essa habilidade de conduzir o seu time nessa direção, né? Sim. Pô, nós não vamos mais fazer isso nunca mais. Isso aí dá prejuízo, isso custa caro demais. Nós estamos levando a empresa para o buraco fazendo isso, mas na verdade, o cliente quer, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer. Você tem que só alterar o significado da palavra no dicionário, né? Sempre igual, dessa vez. Exatamente. Né? Então, assim, porque são vetores diferentes, né? Às vezes a área comercial não gosta muito de ouvir isso, mas é a verdade. A área comercial é movida por qual vetor? Faturamento. Então, faturar é legal, é bacana, é bonito, você recebe elogio, pô, você faturou, bateu meta, tal. E o meu vetor? Meu vetor é custo. Eu não recebo elogio de custo. Eu só recebo porrada de custo. Cara, isso é muito presente na vida. E aí, como é que você equilibra esse vetor? Fala assim, cara, eu não vou fazer porque custa no meu centro de custo. Sim. Aí a área comercial fala, mas e aí? O cliente vai ficar sem receber? Como é que a gente equilibra isso? Sim. Então é uma briga diária que às vezes e não é pessoal, né? É uma briga faz do parte processo, do negócio. Né? Então o dia a dia nosso do logístico geralmente é isso, né? Porque por melhor que seja o projeto,
o desenho, o planejamento, a vida real é diferente e vai custar diferente. Para mais ou para menos, mas vai custar diferente. Sim. Dificilmente a gente acerta ali na veia, né? Vai custar 1.000, custou 1.000. Não pode custar 1.005, como pode custar 800 ou como pode custar 1.500, né? Porque a gente trabalha com muita variável, muita capilaridade na logística, né? Sim. E aí, tudo que todo logístico já sabe, né? País continental, né? Todos os problemas que a gente tem das grandes metrópoles, todos os problemas de estrutura realmente de recurso, né? De caminhões, né? A falta de caminhão, agora a falta de motorista, né? A falta da conscientização do profissional também, né? Eu falo assim, hoje a gente tem muito motorista que você contrata ele, você dá uma carreta lá que vale R$ 1.300.000 na mão do cara, ele vai numa empresa que é teu cliente e coloca uma carga de 1 milhão e sai ali andando com 2,5 milhões e sentado em cima de 2,5 milhões de reais e ele não se dá o valor. Aí você fala assim, cara, você acha que você não tem valor? Olha o tamanho do valor que você tem, motorista. Né? É que às vezes o valor na cabeça do cara que está ali na parte de baixo, ele está muito associado ao salário, né? Exatamente. E aí, como eu ouvi isso uma vez do Valdez Ludwig, né? Tem um vídeo dele de 2006 que ele fala que o goleiro segunda divisão não faz gol contra porque ele joga na segunda divisão. Né? Ele faz um puta de um trabalho. Exatamente. Por isso que a gente vê, não sei se tu gosta de futebol, mas às vezes você vê um timinho pequeno jogando contra um grande, apareceu na TV, os caras dão uma vida. É a única oportunidade que ele é o cavalo selado dele. Mas então, o pessoal fala, é o azarão, não é o azarão, é que ele tá dando tudo dele ali. E às vezes isso é um ponto importante, porque todo mundo que a gente conversa, a dor é sempre lá embaixo. Mas por que eu entendo que a dor é lá embaixo? Porque o profissional que está lá, ele tem exatamente essa visão. Ele não se dá o valor daquilo que ele está fazendo e não percebe as oportunidades que aquilo está dando, né? Então, as grandes histórias de grandes transportadores que a gente ouve, o cara era um motorista. Sim. E aí, se ele não tem essa visão de crescimento, de transformar aquilo num negócio, de buscar oportunidades, vai continuar achando que não tem valor por conta do salário. E a gente entende, né? Sim. Hoje eu estou do lado do embarcador, eu entendo o que o transportador passa, né? E às vezes você para discutir, para contextualizar aquilo que está acontecendo, não é culpa de quase ninguém, mas é culpa do mercado. Mas como é que você muda isso? Né? Como que você muda isso? Legislação, regulação, o varejo que é muito forte, né? Então você chega com o caminhão em alguns locais e você fica lá uma semana para descarregar uma carga. Quem que está errado? Né? Quem vendeu, quem comprou, quem está tentando entregar, quem não quer receber, a falta de armazém, enfim, o mercado vai mudando e a gente tem que ir se adaptando a tudo isso. E não é fácil, porque o conflito e o confronto é diário. Né? Então a gente às vezes tem dias que a gente tem mais trabalho para resolver problema de 2 ou 3 motoristas em campo do que para entregar 300 cargas. Cara, sim, né? Exatamente. As exceções são exceções violentíssimas às vezes na logística, né? É um motorista que liga a primeira vez, você fala vou resolver e você não consegue resolver. Você não consegue resolver. Né? Assim começou dessa vez. E aí ele liga pela segunda vez, aí ele liga pela terceira, às vezes não chega na terceira, né? Na segunda mesmo ele já solta os cachorros em todo mundo, vou jogar a carga no chão, vou embora, isso aqui eu vou deixar apodrecer, enfim. E a gente entende, a gente não tô denegrindo e nem falando mal de ninguém, né? Sim. A gente entende, porque é um ser humano que está lá na ponta, né? Eu também, talvez estivesse bastante bravo se estivesse no lugar dele. Mas é um negócio, né? Às vezes a pessoa fala, pô, eu não tô aqui para isso. Cara, você tá na logística, bicho. Na logística é logística, não tem muito o que fazer, né? Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde feio, né? Mas é a logística. Então, se você foi contratado para entregar a carga, mas eu vou, sei lá, vai custar tanto. Cara, não tô perguntando quanto vai custar. Tô dizendo que a gente precisa entregar. Depois se vai custar, se a gente vai negociar, se vai ter um prejuízo ou vai ter um lucro a mais, a gente discute.
O que a gente precisa é performar, entendeu? Então, e essas discussões se misturam demais hoje em dia, é bem complicado. Mas, infelizmente, a gente está aí para isso, né? E aí, como que tu chegou na Firmeza? A Firmeza foi através de um processo de consultoria. Eu conheci a Firmeza através de um processo de consultoria. Nós fomos lá para fazer uma consultoria de redução de custos. E no decorrer dessa consultoria, bom, enfim, a consultoria chega, ela analisa e faz o análise diagnóstico da empresa e pega os principais centros de custo e faz lá o famoso Pareto e a gente ataca o 80-20, onde realmente a gente vai ter resultado como consultoria e um resultado para a empresa. E dentro desse Pareto existia a logística. Só que a gente entrou num momento onde existia um conflito, porque já havia uma outra consultoria fazendo um trabalho para a área comercial, que ela resvalava ali na área logística. E aí eu fiquei 2 meses na Firmeza fazendo essa consultoria, aí o time continuou e eu voltei para São Paulo para outros projetos. E quando acabou essa consultoria, foi uma consultoria que trouxe bastante resultado para ambas as partes, a Firmeza pediu para a consultoria deixar um profissional lá, que eles reconheciam como que era uma pessoa que realmente precisava estar ali, e esse profissional me ligou, fez uma proposta e eu fui para assumir essa questão do transporte na Firmeza. E foi dessa maneira que eu acabei indo para a Firmeza. Hoje tu tá quanto tempo lá já? Eu vou para 5 anos lá. A Firmeza, acho que tem até um vídeo para nós rodar aqui, ô, produção. A Firmeza, conta um pouco da história, o que é a Firmeza para quem tá... A Firmeza hoje ele é o 4º maior frigorífico do país, né? Quarto? Quarto, o primeiro no Paraná, né? Então a gente hoje está no faturamento o ano passado nós fizemos um faturamento de 6 bi, esse ano o faturamento já tem uma meta de ser 7 bilhões e meio. Nós abatimos até a abertura da planta de Assis Chateaubriand 8 mil suínos por dia. 8 mil. Com a planta de... Esses são nossos donos. A Firmeza ela é uma cooperativa central legal. De 5 donos, né? Então são as cooperativas que trabalham produzindo suíno e nós geramos valor para esse suíno, nós transformamos em cortes, né? É uma empresa com 45 anos agora de fundação, 4ª maior indústria de carne suína do Brasil. Ela está lá a matriz é... A matriz é em Medianeira. Medianeira. Né? A Assis Chateaubriand é a fábrica mais tecnológica do mundo, né? O maior frigorífico. Quando se diz o maior frigorífico, nós vamos abater o maior número de suínos em uma única planta. Então nós temos a Medianeira, frigorífico. Esse é o Walter, nosso antigo presidente, esse Elias é o nosso novo presidente. E nós temos as plantas de carne suína e as plantas de leite, que fica em Marechal Cândido Rondon e Matelândia, que é a nossa fábrica de iogurte. Marechal a gente faz leite UHT e queijos, e Matelândia iogurtes. Então aí a Firmeza de Medianeira. Legal esses vídeos, né? Tem pouca gente trabalhando, né? Pois é, gente pra caramba. Hoje a gente não consegue abater mais porque eu não tenho mais espaço físico para colocar pessoas lá. Então todas as nossas linhas produtivas elas estão ocupadas no limite da regulação do negócio. Então aí são a fábrica de iogurte, passou ali, de leite UHT, aliás. Quais são os produtos da Firmeza? Hoje nós trabalhamos com todos os cortes de suínos. Aí nós temos as linhas de iogurte, aí temos as linhas de leite UHT, leite condensado, leite em pó, doce de leite. Então, temos 2 linhas, as linhas derivados de suíno e derivados de leite. Sim. E a área de atuação? Nas 4 fábricas. Eu digo de venda. De venda. De venda, hoje, vamos lá, quase 80% da nossa venda fica na região sul. Né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí o grande mercado que a gente busca agora é São Paulo, né? A gente já tem uma filial em São Paulo. Hoje nós temos 15 filiais no sul, espalhada no Brasil. Espalhada no Brasil. Temos mais aí uns 14 ou 15 pontos de cross-docking, também espalhados no país. Então a gente atende todo o território nacional. Já está expandido. Então. Só aumentar o volume agora. Agora é só aumentar o volume. Para isso está a fábrica nova aí. Chega a exportar alguma coisa? Exportamos para vários países. Né? Nossa exportação hoje ainda é muito pequena. A gente deve exportar 10 a 15% do nosso volume.
que é um volume que a gente pretende expandir com a vinda aí da fábrica de Assis Chateaubriand. E lá na região, isso é uma dúvida, até que nós estávamos até comentando quando nós estávamos nos bastidores ali, quais são os desafios ou as dores de você manter uma fábrica numa região não dentro de uma, Não é um grande não é um polo, né? grande centro, É. vamos dizer assim, a título de profissionais, Mão de obra. mão de obra. A gente tem nós temos uma dificuldade grande lá em contratação de mão de obra, né? Tanto de ter pessoas mesmo, como ter os profissionais que a gente precisa. Então, geralmente, nós temos trabalhos lá de capacitação, então, às vezes eu contrato, então tem todo um trabalho de capacitação para esse profissional lá. Quando a gente precisa de um profissional mais específico, a gente tem dificuldade. Você imagina que em São Paulo a gente já tem dificuldade, né? Mas você tem uma grande massa de negociação ainda. Lá não, lá você não tem, né? Então é bem complicado. Então, por exemplo, a fábrica de Assis Chateaubriand, ela está instalada numa cidade de não chega a 30 mil habitantes, e a ideia é ter 6 mil funcionários lá. Como é que você coloca 6 mil colaboradores? Como é que você tira 6 mil pessoas produtivas de uma cidade com 27 mil habitantes, 30 mil habitantes, onde nós temos lá mulheres, temos crianças, temos idosos, né? Como é que você tira essa parte, não que não seja produtiva, mas que não Sim, vai não trabalhar é numa todo fábrica, mundo né? que não Tá tá naquele habilitado. perfil, né? Então você não consegue, né? Então a gente busca profissionais em toda a região, em todas as cidades ao redor. Medianeira a gente tem 17 ônibus que a gente busca, pessoas ali ao redor, e a CIS a gente já está com 50 ônibus lá. 50 ônibus. 50 ônibus Então, para trazer só o pessoal para trabalhar. E são 3 turnos? Medianeira, sim. Assis Chateaubriand, a gente está indo para o segundo turno agora. Então vai ter que daqui a pouco ampliar. Daqui a pouco tem terceiro turno. Não, e tem que ampliar. Lá a gente já chegou em 5 mil suínos por dia em Assis, só que lá é uma planta que foi concebida para 15 mil suínos por dia. Então, a Frimeza, até 2030, a gente espera chegar antes nisso, vai estar batendo 23 mil suínos por dia. 15 mil na planta de Assis e os 8 mil ali na planta de Medianeira. Cara, que legal, porque assim, a gente, né, já conhece outras empresas nesse segmento de abate. Você fica pensando o consumidor final, né? E aí falando um pouco dos problemas que a gente vê da logística, eu sinto que às vezes falta o envolvimento do cliente nessa. Muito legal a engrenagenzinha ali, né? Centralizando. O cliente, ele é o ponto central, o cliente final, o consumidor, mas parece que ele não está envolvido nessa cadeia toda, que é o que às vezes gera todo esse conflito que tu disse. Mas quando o consumidor, ele não tem a mínima noção, às vezes, de tudo isso que está vindo por trás. Não, é muita coisa por trás. E aí quando a gente vê eu abato 15 mil, outro eu abato 20 mil, eu estou abatendo 300 mil. Né? Não, você fala isso na tranquilidade, que daí tu pensa assim, como que isso está sendo produzido? Qual é a velocidade de se criar um porco? A gente teve a oportunidade agora de estar lidando com a roteirização de pintinhos para granjas, da ração. Legal. E depois do frango vivo pro abate. Sim. Cara, é um universo que o consumidor final ele não tem a mínima noção de que isso acontece. Ainda não. E aí tô mostrando aqui o vídeo, o processo ali, como é absurdo você pensar como que isso acontece, como que isso tá alinhado para não faltar. Uma de nossas filiadas donas, que é a LAR, né? É assim, você para na frente da fábrica e você fala para alguém que aqui dentro se abate mais de 1 milhão de frangos por dia. Quem não é do negócio não acredita. Exato. Eu paro na porta da Frimeza e falo assim, aqui ó, esses caminhões estão passando aqui com suíno vivo, são 8 mil por dia aqui. Aliás, são 6.800, 6.500 e a gente abate mais 1.500 num outro frigorífico e leva lá só para fazer os cortes. Mas você fala isso, a pessoa, não, como assim? Não tem. Então, assim, o agronegócio, né, a agroindústria é muito poderosa. Hoje a agroindústria segura o país, né, segura a nossa economia. E assim, a gente alimenta, não que a gente alimenta 25% do mundo, né, mas 25% de todo alimento consumido
sair do nosso agronegócio. Sim, é gigantesco. E aí, quando eu falo de que o consumidor às vezes não tem essa noção, parte já para esse universo político de todas as coisas que a gente ficou ouvindo, né? Mas é muito legal tu enxergar que tudo isso que a gente está vendo para acontecer ali, existe toda uma cadeia lá atrás, Sim, né? enorme. E aí, antes desse produto final chegar na mesa, ele nasceu, ele foi criado. Antes disso, é muito legal. Eu Você acho que as pega pessoas tinham que ter essa oportunidade desde a parte da escolha da genética do suíno, do Sim. leitão, da engorda, do momento de abater, do momento de fazer o corte, do momento de guardar, do momento de transportar, do momento de você pegar na gôndola, né, do supermercado. É assim, é uma cadeia gigantesca, é muita gente envolvida aqui até você pegar o teu produto na prateleira do supermercado. Ô, Renato, a gente estava ali falando também dessas dificuldades, né? Quando você lida com esse mercado do transporte, existe uma variação muito grande no nosso continente, né, praticamente. Cada região do país ela enfrenta uma dificuldade. Eu sei que ali na tua região, a gente está no sul também, você tem uma tendência muito maior em função das fronteiras. Sim. Como é que é para tu trabalhar essas questões ali, principalmente no que tange o tráfico, a questão das muambas ali, né? Tem todo um lance do Paraguai que está próximo. Como é que é essa rotina ali? Bom, vamos lá. A gente tem um transporte ali bastante ruralizado, né? Não que ele seja um transporte rural, mas ele está ali na área, nessa região, né? Então, eu tenho uma dificuldade de contratação de transportadores, porque eu estou numa ponta do país que me dificulta isso, né? Diferente de eu estar aqui em São Paulo, porque eu sou paulista, eu nasci aqui, né? Eu sou osasquense, né? Então, sempre fui dessa região. Então, aqui, assim, você bota uma faixa na porta da empresa, agrego carreta, aparece 50. Né? Agrego van, parece 1 milhão. Lá eu já tenho essa dificuldade, porque eu estou numa ponta do país onde eu tenho um fluxo muito menor de chegada, né? Então a gente trabalha muito com a regionalidade ali. Tenho grandes empresas lá que trabalham conosco, empresas que estão até com vocês aqui. Mas a gente tem um problema sério de segurança lá, né? Porque, de certa forma, a gente gera rotas, né? Para o país inteiro. Então, a gente é bastante assediado. Nossos motoristas são bastante assediados nesse sentido. E a gente vem fazendo que trabalho para isso, né? Tentando melhorar a frota, melhorar a rastreabilidade, melhorar essa questão do acompanhamento das cargas, para que eu tenha menos problema possível, né? Porque o problema disso não é necessariamente o envolvimento, né? Mas sim o nome da firmeza. Sim. Né? Quando se pega um caminhão que está com alguma coisa ilícita, qual que é a primeira coisa que... A marca. Quem contratou esse cara? Né? E às vezes eu não sei o que está acontecendo, porque eu não sou o dono da empresa, né? Sim. Hoje a gente tem lá em Medianeira a média de 250 transportadores, né? Uma média de 2.000 veículos que circulam ali no nosso pool de veículos de atendimento, e são todos terceiros. Então, eu tenho um bloqueio ali que o caminhão não é meu, o motorista não é meu contratado, mas eu tenho que ter processos que regulem isso de forma que eu tenha o menos problema possível com isso, que eu possa me justificar e mostrar que eu não participo desse ilícito e que eu tenho um processo que é justo e que o motorista pode não participar disso também. Sim. Né? E é complicado, como todo ilícito é complicado. Então a gente tenta se manter longe disso, não combatendo, mas sim melhorando. Né? Então, melhorando. Eu tenho que melhorar porque eu também preciso do nosso motorista lá. Né? Então, a gente quer gerar conscientização nele nesse sentido, tanto conscientização de segurança, como conscientização de gestão. Né? Além então dos problemas normais da logística, tu tem um a mais, que é a questão dessas... O assédio lá na região. Então, a gente tem que controlar, a gente tem sistemas agora que a gente vem através de gerenciadoras de risco, monitorando, acompanhando, pegando mais firme aí na questão do desvio de rota, na questão de abertura de baú fora do tempo previsto. Então, a gente começou, e já começou já há algum tempo já, e vem aperfeiçoando. A gente espera chegar
numa excelência disso logo. Eu digo excelência, assim, a gente ter realmente isso na mão, Sim. para que não fuja mais. Porque vira e mexe, acontece alguma coisa, você vai ver o cara não deu uma saída no monitoramento, aí desviou a rota, não sabia. Enfim, é muita coisa, mas a gente está fechando isso. E a maneira de combater isso e contribuir é melhorando. Sim. Então, preciso melhorar. Então, eu tenho um aspecto de segurança lá que eu tenho que melhorar sempre. Ô, Renato, o objetivo do canal aqui é gerar conteúdo, gerar experiência, né? E eu te acompanho no LinkedIn e vejo que, agora conhecendo a tua história, eu entendi um pouco da onde vem os conhecimentos, que é consultoria, passou pelo chão de fábrica, está numa grande empresa, vem É desempenhando a um papel. construção, né? É a construção, mas eu vejo que tu posta alguns conteúdos, alguns artigos. Qual que é o objetivo que tu espera alcançar ou que tu, quando tu pensa, quando a gente inicia um trabalho, é sempre, eu vou procurar trazer ideia para o pessoal, trazer conteúdo. Qual que é a tua ideia nesse De onde aspecto? veio essa Sim. empolgação aí de escrever, né? Porque a gente está sujeito a críticas, né? Sim. Isso é um receio. Eu tenho uma característica de multiplicação, né? Então, assim, como você falou, né? Eu sempre que entro em alguma coisa, eu não tenho medo de contratar e eu não tenho medo de multiplicar mesmo sofrendo críticas. Então, assim, às vezes eu falo, se você for na minha equipe, se você me jogar no meio da minha equipe e falar, faz determinada coisa, abre o sistema, entra, eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez eu não saiba fazer. Sim. Talvez eu não saiba fazer. Por quê? Eu não estou ali para aquilo. Eu estou ali para multiplicar e para fazer aquela engrenagem funcionar. Sim. Então, talvez eu não tenha domínio de todos os sistemas, né? E eu não tenho domínio de todos aqueles processos no detalhe. Mas eu estou ali para conduzir aquilo. Mas você sabe a importância dele. Né? Porque se eu entrar no detalhe, eu volto aonde? Eu volto no mão na massa e aí eu saio da gestão. Então, eu tento mesclar a gestão com mão na massa e aí, quando você faz isso, quanto mais você multiplica, mais você aprende, né? E a gente está num mundo, né, que tudo está muito rápido. Muito rápido. Então, eu sempre procuro me atualizar, eu sempre procuro estar fazendo alguma coisa, algum curso. Hoje eu estou com 54 anos, então quando você fala assim, nossa, fazer uma faculdade agora de 4 anos, acho que eu não vou fazer, né? Então a gente fica fazendo cursos de aperfeiçoamento, Sim. né? Vou voltar a fazer uma pós aqui agora, né? Há 1 ano e meio acho que eu aguento fazer. Né? Então, assim, a gente vai vendo os conhecimentos novos agora, né? E a gente se arrisca, né? Eu me arrisco a escrever, mesmo que receba crítica. Eu acho que é legal receber crítica. Sim. Você corrige e fala, pô, realmente não é isso, né? Quando a gente começou, quando idealizou o canal, né? Eu já contei isso aqui, mas o público que vai assistir às vezes é outro, vale reforçar. Eu tinha medo de falar, de escrever e ser criticado, porque hoje não é o problema da crítica construtiva, é a crítica do cancelamento, né? Exato. Eu falei com o Michel Jasper uma vez, que é um cara do varejo aí, e ele falou, cara, hoje eu falo o que eu quero porque eu não dependo mais do mercado em si, do RH me contratar, então eu tenho essa liberdade. Mas não é todo mundo que tem essa liberdade. Exatamente. E aí eu pensei, como que eu não vou ser criticado? No sentido de alguém discordar daquilo que eu falei e transformar aquilo num problema. Contando a história do outro. A tua história não pode ser criticada, ela é sua história, né? E dessa história surge um conteúdo, surge uma parte escrita que não, aí sim ela não pode e quando você se coloca a escrever, né? Você fala, você não está inventando a roda, né? Mas você está pegando, às vezes, um texto que você vai num livro, vai num artigo, vai no chat GPT, pega aquele artigo e lê e você acrescenta um pouco do teu conhecimento. Exato. Você transforma aquele texto, que você não está inventando a roda, né? Sim. Você não está inventando o carro, você só está rebaixando, a sua você dando uma ótica tunada nele, né? Você está colocando a sua ótica. Exatamente. Então a gente pega artigos e pega materiais antigos, que às vezes eu acho interessante. Eu, às vezes, estou assistindo um podcast, alguém fala alguma coisa, pô, esse negócio é interessante. Sim. Eu junto com aquilo que ele falou, com algum artigo, com a minha experiência, e coloco ali. E a ideia é realmente essa, é multiplicar, né? Eu não vivo disso, né? É um hobby. Me traz uma satisfação. Então eu gosto disso, né? Eu gosto de ensinar. Tenho poucas oportunidades de ensinar, mas eu gosto muito de ensinar. Eu tenho um viés, às vezes, de professor,
e eu tenho pouca oportunidade, né? Então, o ano passado eu dei aula na Faculdade Dom Bosco, esse ano eu vou dar de novo. Que legal. Né? E não é por causa do salário. Hoje eu sou um executivo de transporte, eu gosto do que eu faço no transporte, mas eu gosto de ensinar. Eu me sinto bem ensinando, né? E eu percebo que quando eu ensino, eu descubro que eu estou ensinando eu mesmo. E a gente aprende Né? ensinando. Eu falo, caramba, isso aqui eu estou ensinando e eu já não faço há tanto tempo, eu vou voltar a fazer. Então, você vai trazendo de volta algumas coisas que já te fazem falta hoje. Você esqueceu, né? É que nem fala, sou planilheiro de Excel. Fica um ano sem mexer no Excel. Você já fica enferrujado. Fala, meu Deus, como isso aqui mudou? A gente fica um dia sem configurar um sistema de implantação, tu já... Então, é nesse sentido que eu escrevo os artigos do LinkedIn, né? Que legal. E assim, como a vida é bastante corrida, então assim, como eu trabalho em Medianeira, moro em São Paulo, né? Então eu tenho que organizar minha vida entre o trabalho, entre a família, entre meus hobbies, né? Entre o que o meu descanso, então é bastante corrido. Para cada um. E escrever alguma coisa. Igual agora, né? Para quem isso vai sair gravado, mas hoje é um sábado, né? Estamos aqui. O Renato chegou ontem de viagem, acho que e 7h30 da manhã já estava aqui para nossa entrevista, né? Então, a gente vai se dividindo, né? E pensa, para nós também não tem ganho. Exatamente, o nosso canal. O nosso ganho que a gente entende é dessa criação e ampliação do nosso network. Sim. Porque a gente não sabe quando eu vou precisar de ti e você vai precisar de mim. Exatamente. A gente ouviu muito aqui, né, de que na logística você não faz inimigos, você não pode fazer inimigos. Você falou lá no início, né, você falou assim, é continental, é gigante, mas é um grupinho de pessoas que, se você for colocar o cara de logística de cada uma dessas empresas aí, não representa uma porcentagem mínima do que é o país. Né? E você pega, e o que eu acho legal, assim, acho que o importante é assim, eu tenho 54 anos, mas eu me sinto sempre com o espírito jovem, né? Eu sempre me sinto com meus 25 anos lá, né? E aí sempre que eu volto na minha trajetória, eu lembro de caras que hoje eu estou andando junto com eles. Sim. Né? Eu olho lá, né? Por exemplo, Paulo Bertaglia, Martão, né? O Nestor Felp, os caras que, poxa... Eram referências. Quando eu comecei, eles eram inalcançáveis, né? E hoje eu estou andando ali junto com eles. Eu compartilho da amizade, compartilho de conhecimentos ali, e isso é muito bom, né? Isso mantém a gente vivo na logística, é muito bom. E aí eu posto também para que as pessoas comecem, assim, pô, tem possibilidade, né? Sim. Só que assim, tem que pagar o preço. Né? A logística cobra um preço alto às vezes, né? Exato. Mas é bacana, eu acho legal e parabéns. O objetivo, se tu for ver, eu puxei a conversa, porque eu acompanho e mais pessoas devem estar acompanhando. É legal trazer isso para a mesa. Renato, deixa eu te fazer algumas perguntas. A primeira delas, tu falou em equipe, vamos aproveitar um gancho ali. Como que tu adota a título de estratégia para você engajar a sua equipe ou gerir a sua equipe quando você está atuando como gestor? Bom, eu tenho uma característica como gestor que, bom, eu sou um cara calmo por natureza. Então, às vezes, a minha esposa mesmo fala, se eu tivesse a calma que você tem, porque eu acho que eu já lidei com tanto estresse dentro da logística, né? Tanto estresse, tanta pressão, e isso não me moldou para ser um cara de pressão, me moldou para ser um cara calmo. Então, eu ouço, eu reflito, raras vezes eu respondo com o estômago, né? Então, bate, é uma boa, né? eu seguro. Responder com o estômago. Eu seguro, né? E procuro não responder com sentimento, né? Meu superintendente sempre... A gente é muito amigo, né? Então a gente sempre falava, né? Quando começar uma discussão e ela for para o sentimento dentro do que é o aspecto da consultoria ou qualquer negócio, a gente para, beleza? Então não discute o sentimento. Vamos discutir o que tem que ser feito. Ah, mas é porque fulano, é porque tal coisa, é porque não sei o quê. Calma, isso é sentimento. Vamos aqui para o dado, vamos para o que é concreto, do que a gente pode realizar. Então, eu fui me moldando nisso e eu tento fazer com que minha equipe sempre saia do que é sentimento. É lógico, tem que ter empatia, mas você não pode trazer isso para um sentimento que vai prejudicar o negócio. E eu trabalho numa gestão que eu chamo lá de, nem sei se existe, não, gestão de porta aberta, né? Então, assim, minha sala está lá e eu sempre falo para todos, por uma questão arquitetônica. Está ali minha sala,
faz parte da decoração do ambiente, né? Foi construída ali e me deram. Então, se me deram, eu recebo, é minha. Mas a porta está aberta. Você não precisa perguntar para entrar na minha sala, né? E já é uma coisa que eu já adoto há muito tempo, e eu ouvi de alguém, não sei nem quem foi, e eu gostei, e eu falei, pô, isso vai funcionar para mim. Então, eu dou autonomia para minha equipe, né? Dou autonomia, e aí eu sempre falo, se você sabe o que tem que fazer, faça. Se vai dar certo, vai trazer resultado e é bom para todo mundo, faz, não precisa me perguntar. Só me comunica, né? Ó, fiz tal coisa, deu certo, pô, legal. Eu nunca vou tomar teu mérito. Se não sabe, pergunta. Tem toda a equipe aqui, tem todo um time do seu lado, tem toda uma estrutura que pode tirar sua dúvida e tem eu também que posso te ajudar. E se eu não puder, a gente vai procurar alguém que vai te ajudar. Agora, se você sabe que é errado, que vai prejudicar, que não está certo, você não tenta, porque uma hora eu pego. Sim. Né? Então, eu dou esse tipo de autonomia. E junto a isso, eu falo assim, quando eu contrato alguém novo, eu falo assim, a pessoa, primeira pergunta, o que você espera que eu faça? Espero que você faça nada. Espero que você sente aqui na sua cadeirinha, entenda se tem um prazo para você entender, porque eu entendo que num primeiro momento você é imperito. Não, mas eu sou um profissional com 20 anos de carreira. Aqui você é um imperito. Exato, é novo. Você é novo aqui, você tem que aprender. E eu entrei em perito, eu entrei como gerente nacional de transportes na Frimeza como imperito, porque eu não conhecia aquele ambiente. Então, o cara entra, ele é imperito. Então, a gente vai treinar o imperito. Aí você saiu da fase do imperito, você entrou na fase do imprudente, né? Então, agora sim, você já foi treinado, você já sabe o que tem que fazer. Se você continuar errando, eu vou te tratar como um imprudente. Aí a conversa muda, né? E aí a gente pode até te treinar de novo, pode te movimentar dentro da logística, né? De repente você está na posição errada, né? Exato. Que a logística tem muito disso, né? Às vezes você tem um baita de um talento, você movimenta ele e você acaba com o cara. Então a gente movimenta. A tua própria história é isso, né? Você foi se identificando em posições que melhor me encaixavam, né? E aí você sai da fase de imprudente, eu falo, aí é má intenção. Aí má intenção não tem conversa, né? Má intenção é DGP, filho. Não tem o que fazer. Pô, você já passou da sua fase. Você sabe o que tem que fazer. E você já foi advertido. Você continua fazendo? É má intenção. Eu não tenho outro caminho. Aí eu falo assim, nós não temos outro caminho. Aí você quer sair ou você quer que eu te mande embora? Né? Não nessa ordem, mas assim, você vai esgotando, né, as possibilidades. A pessoa vai esgotando as possibilidades dela dentro da minha equipe. Mas a minha equipe, eu procuro trabalhar dessa maneira. Eles são livres no sentido de autonomia. É óbvio, autonomia tem um limite de cada degrau dentro do organograma. Mas eles têm liberdade. Eu falo para minha equipe, procurem errar, né? Então, se errar, erra rápido, corrige rápido. Mas não fica sem tentar uma melhoria. Tenta sempre melhorar alguma coisa, porque vai melhorar para você, não vai melhorar para mim. Eu estou lá na minha cadeira, né? Eu estou lá na minha cadeira. Eu estou vendo o que está acontecendo. Não pense que eu não estou vendo, eu sempre estou vendo. Só que se você prefere trabalhar com esse peso, com essa dificuldade, sem tentar nada de novo, fica a seu critério, né? Sim. O processo original está na tua mão, faça. Está fazendo ali o cara crachá, mas eu não quero que se fique no cara crachá. Desenvolve, traz alguma coisa nova, até porque, para dar um próximo passo, eu preciso dessas habilidades. Então, eu procuro dar autonomia e trabalhar dessa maneira com a minha equipe. Perfeito. Né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Para essa turma aí, jovens que estão iniciando, ou quem já está, se fosse falar alguma dica, ou o que tu adotou quando tu iniciou também, o que tu passaria para quem está nos ouvindo? Qual a orientação, principalmente para a geração, né? Então, um cara tá de média idade dentro da logística, mas a bagagem ela é rica, né? Eu penso assim, que eu fui moldado eu tô assistindo Yellowstone de novo, né? Então eu fui moldado meio no Yellowstone, né? Então, assim, o que eu falo hoje? O profissional de hoje, o novo profissional, a gente entende que o que ele recebe de informação e de conhecimento e a capacidade que ele tem de gerar habilidade é tão grande perto do que eu tinha na minha época que você fica assustado, né? Sim. Então, o que eu procuro fazer com o meu time? Eu tento fazer com que eles entendam
que existe um processo. Por mais que o mundo fale, não, mas agora a geração tal vem... Cara, tem um processo que no final, se você não passar por esse processo, não fecha a conta. Não fecha a conta. E dependendo do passo que eu faço esse jovem, essa pessoa que está lá dar, é um passo para o fim dele. Eu Né? passo para a morte. Então, às vezes, eu contrato um assistente, né, um auxiliar. Passa 2 meses, ele quer ser analista. Falo, cara, se eu te botar de analista, Tu vai apanhar? morreu. Você vai pedir a conta no outro dia. Ah, mas eu quero ser líder. Cara, se eu botar você de líder, você vai ser devorado. Né? Então, a gente procura treinar e trazer as habilidades e a calma que essa geração precisa para ela se desenvolver. O problema dessa geração nova é que é tudo muito pitch elevator, né? É tudo muito conversa de elevador, né? É tudo muito rápido. Eles querem tudo muito rápido. E, às vezes, eu falo assim, passei numa palestra essa semana, muito boa, da Marilza, não vou me lembrar o nome dela, mas deve estar no meu LinkedIn, eu postei alguma coisa lá. Ela falando sobre a diversidade e as influências que a gente tem, né? Então, assim, quais são as influências da nossa vida, que ela disse, né? Família primeiro, né? Depois você vem escola e ali junto vem religião, né? Independente da religião, da tua religião, da tua crença, né? Si, né? Espiritualidade. Depois vem o trabalho, né? E o trabalho não perdoa. A família perdoa, a igreja perdoa, né? A escola já é mais difícil, né? A escola é um outro universo, mas o trabalho não perdoa. Então são as lideranças que você vai passando na sua vida, e a gente tem que problema hoje? A gente tem uma liderança no meio agora que está confundindo todo mundo, que é a mídia social. Sim. Né? E aí quando você olha para o jovem, quem é o líder da vida dele? Vários youtubers, não tem uma referência central. Né? Então não é porque alguém ficou milionário que todo mundo vai ficar milionário fazendo vídeo. Nós aqui estamos de graça, né? Exatamente. E a gente talvez não tenha pretensão de ficar milionário, mas a gente está aqui pagando preço, vamos dizer, compartilhando, destilando conhecimento, né? Mostrando que existe um processo que as novas gerações hoje têm dificuldade. E entendo eles, mas na empresa existe um processo. Qualquer empresa tem um processo. Ah, mas é uma startup. Cara, ela tem um processo. Também. Pode ser mais curto? Pode ser mais curto. Mas será que é curto o suficiente para você gerar maturidade para o que você precisa fazer? Né? De repente, você começou ali como um programador na startup, daqui a pouco você virou o CEO do negócio. Cara, no outro mês você está na rua. Sim. Porque você não vai ter sustentação para segurar aquilo. Tem bagagem. Né? E a experiência. E a gente tem uma garotada extremamente inteligente, muito inteligente. Lá na Frimeza, a gente, no meu setor, eu tenho bastante jovem aprendiz, né? E aí você pega essa garotada, você vê que o que eles precisam é um direcionamento. Então, quando eles chegam lá, eles chegam meio assim com medo das coisas. Quando você começa a dar tarefas e obrigações, e eles começam a ver que eles estão entregando resultado, eles vão mudando o comportamento e vão funcionando, sabe? E vão funcionando. Às vezes você vê que ele chega assim, quer nada com nada, e aí você começa a dar valor para ser jovem, né? Tudo que às vezes ele não está tendo, né? Você começa a dar valor. Cara, isso que você está fazendo está legal, cara. Isso está gerando resultado. Né? Ele vai se empolgando, e eu tenho exemplos e mais exemplos de jovens aprendizes que saem do setor de logística nosso lá, porque a gente, infelizmente, não consegue segurar. Sim. Todos, né? Saem chorando, porque querem ficar na logística. Né? E porque aprendem. Eu falo, a logística é uma escola que o cara... A faculdade. Quando ele entra, porque eu falo assim, o profissional de logística hoje, ele entende de quase tudo, né? Ele não é um profissional pato, né? Longe disso. Mas ele entende de quase tudo, né? Ele tem que entender da logística em si, ele tem que entender do financeiro, do contábil, do fiscal, né? Tem que entender de um monte de atribuições ali para ele ser um bom profissional. Sim. Né? É então, o que a gente diz do cara chegar e analisar o cenário, né? Precisa se encontrar no cenário que ele tá e tudo que está em volta. E aí o profissional de logística, quando ele aprende ali, talvez ele não fique na logística, mas ele consegue, através da logística, entender o que ele quer para a vida dele. Sim. Pô, eu aqui dentro da logística eu faço uma parte fiscal. Pô, adoro essa parte fiscal. Pô, acho que vou estudar para ser contador, vou estudar para ser um auditor fiscal.
Pô, financeiro, pô, gosto pra caramba de financeiro, vou fazer economia, sabe? Pô, aqui e outra, né? Hoje, o que a gente tem da logística? Tecnologia pra caramba, né? Muito. Então, hoje eu falo a área de logística, na minha época não, né? Na minha época a gente ajoelhava no milho para a área de TI, né? Hoje em dia a gente é quase um TI, né? Então a gente anda Exatamente. muito junto com o Tem um pessoal do TI TI, próprio, né? praticamente, né? Sistemas. Hoje a gente anda junto com a área de TI, né? A gente é muito próximo, a gente se dá muito bem, a área de TI entende que ela precisa apoiar a logística, porque senão a gente não entrega. Então, tudo isso o jovem vê, ele fala, pô, quero ser um cara de TI. Eu canso de perder funcionário lá para a área de TI de outras empresas, lá, dos bancos, né? Nossa região é muito forte nos bancos cooperativos. Lá. Então, Renato, ao longo aí dessa tua trajetória, qual o projeto que mais impactou a sua vida assim como profissional? cara, eu tenho exemplos positivos e exemplos negativos, né? Então, acho que um projeto que mais me impactou, acho que foi o meu primeiro projeto, né? Eu entrei sem saber muito sobre consultoria, né? E aí, quando eu descobri aquilo, a gente conseguiu pegar situações que geraram muito resultado para a empresa, muito resultado, e eram pequenas ações, e o que mais eu posso dizer assim, mais me impactou nesse meu primeiro projeto de forma positiva, foi onde realmente eu percebi que dentro da minha escalada profissional, eu ainda precisava manter os meus ouvidos abertos para quem estava lá embaixo. Lá embaixo no seguinte sentido, eu fiz um projeto, a gente gerou muito resultado para a empresa, financeiro, eu fui contratado para assumir a logística. E eu tinha um problema seríssimo de operação que eu não conseguia resolver. Mesmo tendo feito a consultoria, mas na consultoria eu não tinha visto a operação. Quando eu mergulhei na operação, eu tinha um problema seríssimo na operação. E onde eu sentei na expedição, sentei nas docas lá, botei uma cadeirinha na doca e fiquei olhando a operação. Aí veio um ajudante da transportadora que levava os nossos produtos. E ele sentou e ficou olhando assim e falou: o que você está aí o dia inteiro? Eu falei, cara, eu tenho um problema assim, 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 eu não consigo resolver. E eu estou aqui para ver se eu consigo tirar um insight aqui, alguma coisa. Aí ele olhou e falou assim: mas isso é simples de fazer. Aí eu falei, caraca. Ai, ai, ai. Aí, como assim? Não, faz assim, 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 que vai acabar seu problema. Aí eu agradeci ele, né? Falei, olha, o senhor falou um negócio que eu sentado aqui eu não ia pensar nisso, né? E com toda a experiência que eu tenho, eu não pensei nisso ainda, né? Porque era uma coisa simples e eu estava pensando no complicado. E aí eu fui fiz o simples e eu resolvi um problema gigantesco que nós tínhamos de operação lá, que era os caminhões saíam para entregar, né? Eu lembro que na época, se eu não me engano, era a Braspress, era o nosso maior transportador lá. E eles levavam as mercadorias para entrega e chegava lá, estava faltando item, estava item duplicado, item sobrando. E nós tínhamos um retrabalho gigantesco. Através daquilo que aquele senhor falou, eu fui até o PEP da Braspress, propus aquele desenvolvimento, ele topou, fez, foi sucesso, a gente zerou o problema de falta de mercadoria, mercadoria duplicada, mercadoria sobrando, mercadoria entregue em cliente errado, através de um projeto que a gente fez de etiqueta, de mudança de etiqueta. Então isso aí foi muito É o cara que está positivo. vivendo o caos ali, que é o que tem E, a e solução. assim, eu já tinha vivido aquele caos dele, só que eu estava no outro nível e eu achava que eu já era de outro nível, né? Mas na logística a gente nunca sai do nível, né? Tá Sim. sempre ali, né? Você pode estar lá em cima, mas se você não tiver visão lá embaixo, né, do chão, né, do mão na massa, você não vai para frente na logística. Sim. Então eu sempre tive muito isso. E um outro projeto negativo que eu posso dizer que eu participei de um projeto em uma grande indústria e nós tínhamos que fazer uma redução de custo na área de transportes. E quando a gente foi apertar essa pessoa da área de transportes, referente às coisas que estavam acontecendo, ela falou assim: não, se você quiser, você tem que falar com o fulano de tal, porque isso aqui está na mão dele. E a gente descobriu que o fulano de tal era o cara que tinha nos contratado. Eu falei, cara, eu virei para a turma da consultoria, falei, vamos embora daqui, que isso aqui não vai virar em nada, não vai ficar 6 meses aqui, 1 ano, e não vai virar em nada. Porque o cara que está pedindo para consertar é o cara que está fazendo a malandragem aqui dentro. Então, vamos embora daqui. Entendeu? Então, assim, dentro desses processos de consultoria, a gente pega de tudo, né?
Então a gente já peguei empresas que bastou uma adequação de tabela, né? Peguei uma indústria química também, aqui de Diadema, na qual eles trabalhavam com transporte de carga-lotação em cima de uma tabela de fracionado. Então você imagina, uma tabela que regula ali até seus 70 quilos, e o cara entregando carga de 3 toneladas. Pagava muito caro. Então olhei aquilo e falei, cara, adequação de tabela, adequamos tabela. Né? Pegamos casos de realmente negociação, ter que fazer bid. Então, assim, nosso processo de consultoria sempre olhava essas questões onde custava mais para a empresa e a gente sempre atacava isso. E a gente pegou muita coisa. Mas os que mais me marcaram foram esses. O meu primeiro, né, quando eu falei, agora eu sou um consultor. Eu sou o Elon Musk do negócio aqui, né? Tive que sentar na cadeirinha lá e ouvir alguém que está ali, mão na massa, né? Sim. E aí me reposicionou e eu mantive isso como padrão até hoje. Então, sempre ouço a operação. E esse outro, né, que era uma grande empresa, né? E você fala, pô, aqui eu vou nadar de braçada, aqui nós vamos fazer um excelente projeto e a coisa estava contaminada, né? Na raiz. Então... Você tem uma trajetória legal, né, de começar da indústria ali, da consultoria, ser hoje uma operação na mão. Na tua visão profissional, qual a principal diferença entre ser um consultor e ser um CLT, independente de ser PJ, CLT, mas ser um cara dedicado a uma operação específica? Assim, a consultoria hoje te traz um leque maior de conhecimento e de ação, né? Acho que essa seria a maior diferença, né? Você trabalhar como um CLT ou um PJ, você tem mais uma segurança, né? Mas o seu campo de atuação e ampliação de visão da logística, ele se restringe àquilo que você está fazendo, né? Eu acho que é a grande diferença. Então, assim, quando você está na consultoria, você tem uma visão ampla de mercado, um leque gigante de atuações, mas você não tem a segurança de ter o próximo projeto. Sim. Então, você tem um projeto, pô, ganhei, bombei, mas se você vê, é como todo projeto, né? Na curva, a hora que a curva começa a descer, se você não encaixar outro projeto ali, você vai ficar um ano, às vezes, sem pegar alguma coisa. Sim. Então, você tem a questão da insegurança de continuidade, né? Mas você tem uma visão ampla. Quando você vai para dentro, né, a sua visão fica restringida, até porque você talvez não possa atuar em alguma outra coisa que você queira, Sim. por compliance, por concorrência, por regras, né, tá fora do que você faz. Então você fica mais restrito, mas você tem a segurança do seu salário todo mês na conta, né? E aí é do quanto você tem de estômago e de coragem para sair de uma situação segura, que eu já saí várias vezes, e ir para uma situação de risco, né? E como é em qualquer investimento, né? Investimento de risco, alto lucro, né? Baixo risco, baixo lucro. É mais ou menos assim, consultoria e... O Helder ele desempenha o papel de consultor, então boa parte eu imagino que da pergunta dele é para ver... Ele é um dos caras que eu sempre falo com ele, né? A gente às vezes discute a questão financeira e eu falo, cara, você tem que entender que eu preciso continuar me mantendo, é exatamente isso. Você pega... Eu nunca pego mais aquilo que eu consigo fazer, porque você também vai se queimar. Mas eu tô há 3 anos já dessa forma autônoma, independente, né? E aí tem um aqui, outro ali, e é exatamente isso que você falou. Um dia tu tá lá no alto, aí do nada você não pode ter a ruptura. Se tiver a ruptura... Você não pode deixar acabar sem ter uma coisa nova, né? Exatamente isso. E aí vai muito dessa construção de relacionamento que tu vai criando e vai, né, fazendo a engrenagem funcionar. A gente conversou alguns pontos aqui, tu já citou algumas pessoas, né? Mas quem são as referências do Renato ao longo da tua trajetória? Pessoas que... ninguém sobrevive sem um mentor. E ao longo da vida a gente tem pessoas que vão dando esses starts pra gente, direciona, e até você chegar a uma altura, que eu imagino que essa altura ela é depois dos 35, quase 40 anos, que você praticamente fala, olha,
Agora eu encontrei de fato. Tem uns que encontram antes, né? Mas ao longo dessa trajetória você tem pessoas que vão fazendo parte dessa modelagem, né? Quem são as pessoas referências do Renato? Bom, como eu falei, bom, meu principal modelo é meu pai, né? Meu pai sempre foi um cara que me modelou no sentido de honestidade, de franqueza, né? Meu pai era quase um telepata, eu falo, né? Meu pai, ele não precisava falar, né? A gente sentava um do lado do outro no sofá, ligava a televisão e parecia que a gente tinha tido uma conversa de horas ali, ninguém falava uma palavra, né? Mas eu sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava, ele era o exemplo. Depois eu tive meus tios, né? Meus tios sempre me direcionaram nessa questão do trabalho, né? Eu tenho um tio que que até hoje trabalha muito, né? E ele me direciona em quase tudo que eu faço, né? Sempre que tem uma conversa com ele, a gente entende e consegue se posicionar ali. E na vida profissional, eu sempre olhei para pessoas que eram referência naquele momento, né? Na minha carreira, né? Então, eu conheci no passado o Martão lá da CIA, eu tive uma conversa com ele e aquilo ali direcionou minha vida, né? Depois eu conheci o Paulo Bertaglia e também Eu já curto falei do ele, Bertaglia. né? Eu sigo ele, eu acompanho ele bastante. E as pessoas que eu fui trabalhando no dia a dia, né? Eu tive, na verdade, eu não tive um mentor, assim, eu tive vários mentores na minha vida e eu fui pegando um pouquinho de melhor em cada um e fui trazendo para dentro, né? O Martão, por exemplo, encontrei ele num evento e falei com ele, né? Porque foi assim, eu fui trabalhar num pequeno transportador, como eu era um cara, vamos dizer assim, não tinha medo das coisas, falei, quer saber, eu vou trazer a CIA aqui para dentro. Mas não tinha capacidade alguma de atender a CIA. Né? E aí eu fui conversar com o Martão, ele me recebeu muito bem, e ele conseguiu, através daquela conversa, direcionar a minha vida e me mostrar que a minha empresa não conseguia atender a CEA, né? E ele estava me dando um não com toda a classe, sabe, do mundo, mas aquilo ali foi tão bom, porque aquilo ali me direcionou e me abriu um leque na logística, né? E, e eu acho que foi isso. Minha vida sempre foi, né? E assim, e eu tenho uma apoiadora, que é minha esposa na minha vida, que é aquela que paga o preço junto comigo, né? Não é fácil, né? Tu passar uma semana É, fora e paga o volta. preço. Então, assim, ela viveu meus altos e baixos, né? Viveu o bom e viveu o ruim, né? Tem que mudar, vamos mudar. Tem que viajar, vamos viajar. Temos que ficar distante, vamos ficar distantes, né? Consultoria também, né? Trabalhava em São Paulo, mas a consultoria era em, sei lá, Santa Catarina. Vamos viajar, ficava semana sem se ver, né? Então é ali, tá ali me apoiando, me incentivando, né? Me dando bronca quando precisa, mas está ali do meu lado, né? Então é guerreiro. Então eu fui moldando minha vida através dessas pessoas, né? Sim, Então, legal. acho que é isso. A gente sempre, né, ao longo dessa construção, você faz coisas importantes, relevantes. E a gente entende que dentro do nosso portfólio de conhecimento, você acaba deixando legados para as pessoas, né? O legado é uma palavra muito forte que as pessoas às vezes, quando eu mando o roteiro, o cara fala, tá, mas legado, por que que... Não, é que o legado, às vezes, a palavra é muito forte, mas pode ser que ficou para uma pessoa. Essa referência, quando você cita essa referência, você está mencionando algo que ela te falou que Sim, é um legado para a é um tua vida. legado. E às vezes ela nem sabe que isso aconteceu. O que que o Renato espera, né? O que que o Renato acha que deixou de legado para as pessoas e como você gostaria de ser lembrado como um profissional, como um ser humano? Eu acho que eu deixei um legado de conhecimento, né? Eu sempre procurei, como eu te falei, ser multiplicador, então sempre quando eu aprendi algo novo, eu trazia. Vamos lá, eu nunca tive medo de ensinar ninguém, então eu sempre tive, como é lá na Frimeza, eu sempre tenho segundos, né? Então sempre tem um cara ou algumas pessoas em que eu ensino tudo que eu sei, para que um dia, se eu precisar sair ou se eu não estiver mais por qualquer outro motivo, ele assuma aquilo de uma forma tranquila, né? Eu tenho um grande amigo que é o Gabriel, hoje ele trabalha numa transportadora ali em Guarulhos, que ele também atende esse ramo de telecom.
extremamente agressivo, ele está nisso até hoje. Que é um menino que você olha, você fala assim, não, ele não mexe com isso não. Ele mexe, ele é um fera, cara. Mas quando a gente começou a trabalhar, eu contratei ele para tirar foto nas vistorias técnicas, né? E a gente mal sabia mexer na máquina digital, né? E aí ele foi vindo e eu fui moldando, ele foi aprendendo, foi andando do meu lado. A gente, de amigos de trabalho, a gente virou amigo pessoal e anda junto. E hoje ele é um cara que eu falo assim, pô, consegui deixar um legado aqui, né? Então eu tento também deixar o meu conhecimento para as pessoas. Eu sempre, quando saio de um lugar, eu saio tentando deixar uma trilha já pronta para quem vem lá tocando, né? Porque, como eu falo assim, a gente sempre tem a intenção de crescer, né? Então, não sei mais até onde eu posso crescer. Mas se tiver mais um degrau para eu crescer, eu quero crescer, mas eu não quero deixar essa cadeira aqui com interrogação. Sim. Né? Eu quero que tem quem vem vindo ali fazendo um bom trabalho comigo possa pleitear essa cadeira, né? E assumir essa cadeira e manter a empresa e manter todo esse processo funcionando. Acho que o meu legado é de multiplicação. Eu sempre procuro multiplicar. Eu falo, às vezes, se tiver um problema de método ou de uma fórmula de Excel, pode me procurar. Se eu souber, eu vou te ensinar, sem problema nenhum, né? Sem problema algum, porque minha vida é um livro aberto, então não tenho medo de, pô, mas você vai ensinar o cara, esse cara. Ué, qual o medo? Se eu tiver medo de ensinar alguém, primeiro que eu falei lá, né? Eu nunca vou sair da cadeira que eu tô. Vai surgir uma grande oportunidade, eu vou continuar aqui. Porque eu sou tão importante para isso aqui que ninguém vai deixar eu subir ou sair daqui, né? E se for isso que eu quero para minha vida, ok. Mas se eu quero uma outra coisa, se eu almejo uma situação melhor, ela aparece e eu não posso sair, porque está tudo debaixo do meu conhecimento. Então, acho que essa questão de multiplicar, acho que é o meu legado, né? Quando mais chegando agora para a parte final da nossa entrevista, acho que foi bem bacana e bom, o Renato traz muita experiência. Cara, Não. tem umas conversas assim que às vezes você fica parado olhando. Teve uma entrevista que a gente estava aprendendo tanto que a entrevistada, ela falou assim: vocês estão com sono? Não, eu tô, Não, Ele tá admirando, tá né? E admirando é a legal, fala, né? E aí tu legal. dá vontade de tu ir longe, só que daí acaba que distorce Sim. também o tempo, né? o Porque tu tempo, as tem pessoas. mais, Tempo. né? Bacana. Mas só uma última pergunta minha. O que tu costuma fazer quando tu tá nas horas livres ali de lazer, do autoconhecimento? Qual que é o teu hobby? Qual que é a tua ideia? Cara, ultimamente eu tô. Bom, o meu hobby principal é jiu-jitsu, né? Então eu falo assim, principalmente nessa minha ida agora lá para Medianeira e essa distância que eu tenho da família, então eu ocupo meus tempos vagos, né, com a luta, né? Isso me desestressa e o jiu-jitsu ele traz algumas lições, né, que você é muito parecido com a logística, eu falo, né? Porque no jiu-jitsu eu apanho todo dia, né? Eu apanho todo dia. E se eu não bater para o cara parar de me bater, ele vai continuar me batendo. Então, a logística é muito parecida com isso, né? Então, na logística, você acha que você está ganhando e, de repente, você está apanhando, né? E você tem que se humilhar, entender onde você está errando, ter humildade, na verdade, não se humilhar, ter uma humildade, aprender onde você está errando, dar os 3 tapinhas e falar, cara, eu preciso rever esse negócio aqui. Então, o jiu-jitsu é muito parecido. Então, eu tenho na luta do jiu-jitsu essa analogia com a logística, né? É uma coisa que, se eu não bater para parar de apanhar, eu vou continuar apanhando. Então, e a logística é muito assim, às vezes você é teimoso ao ponto de você insistir, insistir. Cara, se você não tiver humildade de falar assim, tá bom, eu desisto, eu quero entender. Você vai continuar apanhando sem fim, né? Uhum. Tu Então, compete também? já competi, e estou querendo competir de novo, mas eu já estou na idade que, né, Não dá uma pra- fratura já demora um pouquinho mais Legal. para sarar, né? Então, Show de bola. Acho que é isso, né? Eu gostaria de agradecer, Renato. Foi muito bacana o nosso papo aqui. legal. Não conhecia você, a tua história, já havíamos nos falado, mas, de modo geral, acho que vai agregar muito o nosso conhecimento, Que muitas bom. histórias. Bom, E agradecer em nome do canal, enfim, e desejar sucesso na tua trajetória aí. eu que agradeço e sucesso ao canal. Espero que vocês
continuem trazendo os bons profissionais aí, melhor do que eu, né, para que possa mostrar o quanto que a logística é importante, o quanto que a logística gera valor para o negócio, né? Sim. Então, acho que é uma grande sacada hoje isso na logística, que é o maior centro de custos da maioria das empresas, ela gera valor, né? Sim. Ela não gera custo, ela gera valor. A gente quando teve esse início, né, a gente pensou em trazer, foi principalmente pelo boom do e-commerce, na logística e-commerce. Tu entra no LinkedIn, você só vê e-commerce, daí eu pensei, pô, mas a gente não está morto. Quem é da logística tradicional, né, ela continua, você olha esse universo que tu mostrou aí da Frimeza, e a gente não tinha um caminho para poder ir lá e mostrar o que cada um faz, o que cada um viveu, né? E também essa questão da geração nova que não tem essa paciência. Tu citou ali muito do cara vir, muita informação, são inteligentes, aprendeu algo hoje, mas amanhã ele já quer algo diferente e não tem essa paciência da jornada. Nós estamos falando aqui com as pessoas, são histórias de 30 anos, de 20 anos. Acho que a história mais curta que eu entendi que o cara teve sucesso ainda foi 10 anos, então, né? E não é... A jornada existe. A jornada 30 ou 10, você vai ter que cumprir a jornada. Exatamente. Então, eu acho muito interessante, principalmente daqueles que a gente não conhece. Porque quem a gente conhece, você não sabe tudo, mas você já teve um relacionamento e é muito legal tu conhecer a história de quem você não convive e trajetórias. Nunca ia imaginar sobre o 2G, 3G, né? Foi uma evolução. Né? Cara, eu agradeço tua participação, agradeço a confiança de ter vindo, o tempo destinado aí para falar com a gente, e desejo sucesso na tua trajetória. Igualmente, e saiba que, pelo teu potencial, essa não é a última cadeira, né? Tu sabe disso, né? Tomara, né? Tá ensinando. Com certeza. Obrigado aí. Pessoal, agradeço quem acompanhou até aqui. Quem não acompanhou, perdeu. E logística fora da caixa. Até a próxima entrevista. Valeu.